Olá, sou Paulo Marassi em Caminhos do Conhecimento e hoje com o tema Mentores Espirituais. Voltamos já. Olá, minha gente, que prazer estar aqui com vocês nessa semana e com um tema bastante forte e profundo. Acredito que muitos de vocês vão compreender algumas coisas que a vida lhe apresenta dentro desse tema. Aquelas coisas que você acha que é coincidência e não é coincidência, a intuição. Por que tudo isso ocorre? Porque todos nós temos um companheiro que chamamos de mentores, ou anjo de guarda, ou guardiões, enfim, cada um denomina de uma forma. Mas, para esse tema, eu não quis fazer esse tema sozinho. Eu quis compartilhar esse tema com um grande irmão meu, uma pessoa muito especial, que está na minha vida aí há mais de 30 anos. Eu quero apresentar Reinaldo Anieri, um estudioso da espiritualidade como eu, diretor do Centro de Desenvolvimento Espiritual Os Caminheiros da Luz, advogado e também psicanalista. Eu quero primeiro que ele se apresente para a gente dar início a esse bate-papo de domingo. E aí, Reinaldo, se apresente. Boa tarde, Paulo. Queria, em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite de poder estar participando desse seu canal, agradecer ao seu público por poder estar me recebendo aqui também. Acho que você já fez a apresentação, então meu nome é Reinaldo Anieri, sou advogado, psicanalista e tenho esse trabalho espiritual no Centro de Estudos e Desenvolvimento Espiritual Os Caminheiros da Luz, que fica aqui no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Conde Prates, número 368, na Moca. E o Paulo, como já colocado, o Paulo é um grandíssimo amigo meu, um cara que eu admiro demais, uma pessoa que mora no meu coração, e fico muito honrado e feliz de poder estar aqui hoje com vocês. No Caminho do Conhecimento, não esqueça, está com toda a comunidade do Caminhos do Conhecimento e tenho certeza que vão surgir muitas perguntas ao longo do nosso vídeo aqui, mas primeiro, Reinaldo, quem são os mentores espirituais? Bom, os mentores espirituais nada são do que pessoas que já desencarnaram, pessoas como nós, que passaram pela sua experiência aqui terrena, que hoje se encontram no mundo espiritual. É bom lembrar que mentores, né, tem essa conotação de alguém que tenha uma orientação, né, um professor, um orientador, um instrutor. Então os mentores espirituais seriam esses nossos amigos da espiritualidade maior, que em razão da sua condição evolutiva, da sua condição de progresso, podem nos assistir e nos trazer algum tipo de orientação para a vida. Pegando esse gancho que você falou da evolução, qual é o grau de evolução deles, Rei? Então, eu costumo dizer, Paulo, que assim, acho que às vezes a gente tem uma visão um pouco maniqueísta da vida, né? Assim, tipo, ou é o bem ou é o mal, né? Então, assim, parece que no mundo só existem os mentores e os obsessores. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que o mundo espiritual ele é composto por pessoas como nós, né? Dentro da sua marcha de progresso, pessoas que erram, que acertam, pessoas que estão aí tentando fazer o seu melhor dentro daquilo que conhecem, dentro daquilo que podem. Os mentores seriam esses amigos, né, esses espíritos que se encontram numa condição um pouco mais avançada que nós, né, que talvez até pela própria condição de estarem no mundo espiritual, onde a gente acaba tomando consciência de outras experiências nossas e de todo esse cabedal de evolução que a gente teve no decorrer das nossas encarnações. Então, de posse disso, são espíritos que têm uma lucidez maior, né? E até é interessante a gente falar, né? Porque a gente sempre associa essa figura do mentor ao espírito de luz, né? E o espírito de luz nada mais é do que um espírito de lucidez,
lucidez, né? Quando a gente fala luz, a gente está falando de lucidez, de um espírito que tem uma percepção maior, mais abrangente, dessa complexidade que é a vida. Então, eles ali da espiritualidade, do mundo espiritual, procuram, dentro daquilo que nós muitas vezes oferecemos para eles, nos orientar e nos ajudar nessa nossa experiência física que a gente está vivendo. Então os mentores seriam isso, seriam professores amigos, seriam os irmãos mais velhos da gente, né? Seriam aqueles irmãos mais experientes que pretendem de alguma forma colaborar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa felicidade de uma maneira geral. E na realidade, não quer dizer que eles são perfeitos, né, Reinaldo? De maneira alguma, né? De maneira alguma. Essa também é uma confusão que muitas vezes se faz quando se acha que os mentores têm a resposta para todas as questões dos mistérios do universo. Não é isso, né? São espíritos que estão dentro da marcha de progresso como nós, que estão aí evoluindo, avançando, mas em razão de terem dado alguns passos mais à frente já, podem nos instruir, assim como nós, né? Como nós muitas vezes, dentro da nossa condição, do nosso estudo, do nosso trabalho, a gente pode muitas vezes oferecer de alguma forma algum tipo de orientação para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, de certa maneira, todos às vezes somos mentores uns dos outros, né? E os mentores espirituais estão nessa condição de espíritos que, em razão de terem já mais lucidez do que nós, nos orientam dentro daquilo que lhes é possível e dentro daquilo que nós possibilitamos a eles fazer também, mas com certeza não são espíritos perfeitos, que não tem mais nada para aprender ou que tem a verdade absoluta do universo. Não, são espíritos como nós, com um pouco mais de lucidez e que compartilham conosco essa maravilhosa experiência da vida. Legal. E como é que a gente pode se conectar com eles, Reinaldo? Então, isso também é uma coisa interessante, porque geralmente as pessoas buscam algum tipo de fórmula mágica para isso, né? Alguma questão de um ritual mágico, uma fórmula mágica para que a gente possa se conectar com os mentores. E quando na verdade a resposta, ela é mais simples, não quer dizer que ela seja tão fácil, né? Porque assim, é simples no sentido de que o que nos coloca em contato com esses mentores são as afinidades que nós temos, né? Então é a nossa vibração, né? Como a gente fala no dia a dia, assim, o nosso astral, né? Então uma pessoa que tem um astral no bem, uma pessoa que procura ter pensamentos construtivos, positivos, que procura ser uma pessoa que colabora para o seu próprio crescimento e o crescimento das pessoas à sua volta. Então uma pessoa que está envolvida com o bem, com trabalhos que trazem benefícios, naturalmente a gente se coloca em conexão com esses amigos espirituais, que naturalmente se interessam por nós, né, que naturalmente se interessam muitas vezes pelo trabalho que a gente está fazendo. Então eu podia dizer que a forma de nos conectarmos com os nossos mentores nada mais é do que trabalharmos para que a nossa mente, para que as nossas emoções, para que os nossos atos aqui na Terra, né, sejam compatíveis ou afins com os desses espíritos. Então, nada mais é do que a própria lei da afinidade funcionando nessa nossa relação. Eu entendo que existe uma coisa chamada lei da atração, né? Eu acho que vai contar muito a sua condição moral, a sua condição psíquica, né? Para que haja realmente essa afinidade e haja essa evolução. Sim, eu gostei que você abordou essa questão do mirabolante, porque todo mundo acha que a espiritualidade é algo fora do mundo, quando na realidade ele está no dia a dia com a gente, né? Basta você ter um equilíbrio, ter uma conduta, ter o princípio do amor, ter realmente a benevolência e principalmente, né, a compaixão. Esse momento, eu acredito que o mundo está precisando é de muita compaixão. E se todos nós tivéssemos essa percepção, eu tenho certeza que os mentores atuariam muito melhor conosco e conseguiriam fazer realmente um mundo melhor. Não é isso? Sem sombra de dúvida, essa é uma forma de se abrir essas
portas, né, para que a gente possa estar em contato com a espiritualidade maior. Quando se fala em mundo espiritual, eu acho que talvez por falta de conhecimento de alguns e às vezes até talvez por má fé de outros que queiram vender, né, essas coisas miraculosas, essas coisas, essa parafernália que muitas vezes a gente vê por aí, acaba não se esclarecendo muito bem para as pessoas o que é esse mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo que está aqui entre nós, né? Não é algo separado, distante, longínquo. Nós estamos no mundo espiritual, embora estejamos encarnados, né, e a dimensão física absorve muito da nossa percepção, a gente não está desligado do mundo espiritual, a gente está constantemente em contato com a espiritualidade, com espíritos de todas as espécies, né? E, na verdade, é a lei da atração, como você colocou, a lei da afinidade, que nos possibilita estar mais próximos de uns do que de outros. É como se vivêssemos todos em dimensões que se sobrepõem, né? E a gente, através da afinidade, se encaixa nessa ou naquela faixa, faixa de vibração mesmo. Né? E todas elas estão aqui, como rádio, né? Eu diria que é como rádio. A gente está aqui conversando e, embora a gente não veja, as ondas do rádio estão passando por aqui. O que diferencia o que um está ouvindo ou o outro é a nossa sintonia, é onde você está sintonizando. Então eu posso estar com o rádio do lado do outro, um numa determinada estação, outro na outra, embora a gente esteja no mesmo local físico. Da mesma forma funciona a nossa conexão com a espiritualidade, é onde a gente conecta o nosso rádio, né? E aí eu posso dizer que assim, a nossa faixa de pensamentos, de emoções, de atitudes, é isso que faz com que sintonizemos essa ou aquela. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que o mundo espiritual ele já está aqui, nós já vivemos nele, né? Nós não saímos dele, a gente reencarna, mas uma dimensão nossa permanece em contato com esse mundo espiritual, e é através desse contato que a gente estabelece relações com tais ou quais espíritos. No caso dos mentores, seria isso, seria como que a gente tem sintonizado o nosso rádio mental, emocional, nosso rádio de crenças, de padrões de pensamento, de atitudes. E você fez uma colocação muito boa, a questão da compaixão. Então, assim, é o amor, é a compaixão, é a tolerância, é o respeito às diferenças. Tudo isso forma uma possibilidade da gente sintonizar com esferas mais elevadas, né? E em sintonizando com elas, a gente ser inspirado por elas e ser guiado por essas inteligências superiores que seriam os nossos mentores espirituais. Quando a gente fala nos mentores, por que eles conseguem ter essa afinidade conosco? Porque ele está no mundo paralelo, ele está no outro lado, e nós estamos aqui. Agora, se a gente consegue fazer essa conexão, com certeza a gente consegue estar lá e eles conseguem estar aqui. E isso cria toda uma força fantástica, ou não? É importante a gente entender que essas dimensões ou esses mundos paralelos se sobrepõem uns aos outros, né? Como estão em vibrações diferentes, às vezes não se percebem, mas estamos vivendo numa mesma dimensão. Eu sempre costumo dar um exemplo brincando nos meus cursos. Eu falo assim, é como você querer prender um espírito dentro do armário. Você consegue? Não, não consegue. Claro que não, porque são em dimensões diferentes, né? Embora estejam no mesmo lugar. Então, um espírito não passa uma parede? Passa, mas não tem parede. É parede para nós que estamos nessa dimensão física. Para ele, aquela matéria é transponível, né? Então, quando a gente fala quando a gente pensa em mundos dimensionais, em universos dimensionais, temos que lembrar que, dependendo da vibração em que esse universo se encontre, embora eles estejam intercalados, interrelacionados, né, muitas vezes não se percebe um ao outro. Muitas pessoas se sintam sozinhas em determinados momentos da vida, mas não tem a percepção que nós nos sentimos assim porque nós estamos fechados a essa percepção desse mundo maior, né? Porque de fato nós não estamos sozinhos, nós só não estamos percebendo que estamos acompanhados, né? Então eu vejo que essa coisa dos nossos guias, mentores espirituais, seja lá o nome que a gente dê, são esses espíritos que nos acompanham, nos querem muito bem, e que buscam a todo instante estar
se relacionando com a gente à medida que a gente também permita isso através da nossa sintonia, né? Então, de novo, é como a imagem do rádio, né? A gente precisa de vez em quando dar uma pensadinha com o que a gente está sintonizando, onde eu estou pondo o meu dial, onde eu estou sintonizando a minha antena, né? E aí a gente tentar melhorar aí essa frequência para poder estar em contato com esses espíritos amigos. Uma grande verdade mesmo. Gente, e aí, o que estão achando do bate-papo? Reinaldo Anieri, uma pessoa especial, fantástica, tirou esse dia para nos presentear com o seu conhecimento, com o seu carinho. Espero que todos estejam gostando desse bate-papo. Eu, particularmente, estou adorando. Está gostando? Dê o seu like. Não fez a inscrição ainda no nosso canal? Aproveita, vai aí no lado, bate na inscrição, tem o sininho do lado, clica lá na inscrição e você vai estar sempre atualizado com todos os assuntos que nós colocamos durante a semana. E esse, como eu já disse em vídeos anteriores, esse é um vídeo especial. Eu já disse que nós teremos muitas novidades esse ano e esse é um dos presentes que eu fiz questão de dar a todos vocês. Entrar no campo espiritual, porque nós somos espíritos dentro da matéria, e como é importante a gente entender esse compromisso nosso aqui na Terra. Então, tá gostando? Dê seu like. Não fez inscrição? Vai lá, bate o sininho. Ah, e outra coisa, temos o nosso Instagram. Vai lá, siga o nosso Instagram, veja lá as novidades e as brincadeiras que a gente coloca lá. Vocês estarão sempre bem atualizados com o caminho do conhecimento. Beleza? Reinaldo, agora, pegando por outro lado, esses mentores, poderia ser da nossa família? Sim, no sentido de nossa família espiritual, né? Vamos lembrar que a gente, tenho certeza que você também, a gente tem uma visão reencarnacionista, sim, da vida, né? Então, a nossa família física é uma família de hoje que a gente está, né? Está pai, está mãe, está irmão, está filho de tais e quais pessoas. Mas, na verdade, os nossos laços, as nossas relações são muito mais extensas do que esses laços consanguíneos. E a gente sabe disso até na vida mesmo. Nós não tivemos a oportunidade de nascermos irmãos consanguíneos, mas nos sentimos assim, né? E essa percepção é que realmente demonstra os nossos laços de familiaridade espiritual. Então, pensando dentro de uma dimensão espiritual, somos da mesma família, mas não necessariamente de uma mesma família consanguínea, ou pelo menos dessa encarnação. Possivelmente tivemos, sim, experiências com esses espíritos, né? Não são relações que se estabelecem ao acaso ou de improviso. Então, são espíritos que marcham conosco e caminham conosco dentro do progresso, e certamente mantém com a gente laços da verdadeira família, que são laços da nossa família espiritual, mas não da nossa família física necessariamente. Pode ser também, mas não necessariamente. E o que você acha que os mentores esperam de nós, Reinaldo? Essa é uma pergunta. Nós temos quanto? 2 horas de programa? Ela é complexa, né? Podia falar de várias questões envolvendo isso, né? Mas vamos colocar de uma forma simples, né? Acredito que, de verdade, os nossos mentores não têm nenhuma expectativa em especial conosco. Claro, acho que eles torcem por nós, pela nossa felicidade, para que as coisas deem certo, para que os nossos projetos funcionem, né? Vamos pegar dentro dessa dimensão espiritual, como eu vinha falando, né? Então, antes de reencarnar, nós estávamos muito provavelmente em contato com esses espíritos, e ali buscando algum tipo de orientação e aconselhamento para o nosso próximo retorno à Terra. E ao retornarmos, a gente traz os nossos projetos, os nossos anseios, as nossas questões a serem resolvidas. E esses nossos mentores
ficam lá, né, quer dizer, ficam na espiritualidade, ali próximos a nós, buscando através de inspirações, buscando através de orientações, nos ajudar a realizar esses projetos. Mas, até por serem espíritos que estão num grau de lucidez maior do que nós, talvez eles não tenham uma grande expectativa. Veja, é diferente de eu torcer para que dê certo, porque a expectativa ela é a mãe da frustração, né? E não vejo que os mentores ficam frustrados, chateados, bravinhos com a gente porque a gente não fez isso ou aquilo, né? Essa não é a condição. Isso é bem humano, né? Isso é uma coisa bem da humanidade, né? Sim, e demonstra muitas vezes realmente o quanto ainda a gente precisa caminhar, né? Porque como eu estava falando, a expectativa é a mãe da desilusão, da desesperança, é a mãe das frustrações. E claro, eu acho que eles procuram e querem que a gente vença e que a gente se dê bem e que a gente retorne ao mundo espiritual melhor do que quando a gente saiu de lá, ou seja, mais avançado, mais prontos, mais lúcidos, mais conscientes. Mas eu vejo que, novamente, como um irmão que nos quer bem, como um amigo que nos quer bem, que ainda que a gente tropece, e a gente sempre tropeça mesmo, né? Ainda que a gente tropece, eles continuam nos amando, nos querendo bem e nos oferecendo oportunidades para um novo acerto, né? Então, claro, querem o nosso bem como todo mundo que gosta de alguém quer o bem do outro, mas sem essa expectativa que gera frustração, né? Sem essa expectativa pequena, mesquinha, né? Muito mais uma coisa de vamos junto, vamos que vamos, e quando não dá certo, vai lá e fala assim, levanta, sacode a poeira, segue em frente e vamos que vamos. Então eu vejo muito mais nesse tipo de abordagem, nesse tipo de postura, a nossa relação com os nossos mentores. Pegando esse gancho seu, existe o risco deles nos abandonar pela nossa, talvez, ignorância? Acho que outra coisa que é importante a gente deixar claro, quando a gente fala de mentor, né, como eu disse, o mentor sempre tem essa posição de professor, de orientador, né, até isso mesmo que a palavra nos traz, né, o mentor é aquele que nos mentora, que nos ensina. Nós temos mentores para várias coisas na nossa vida, né? Nós temos mentores para diversas áreas da nossa vida. Nós temos os nossos mentores que se ocupam de nos auxiliar na nossa vida pessoal. Nós temos mentores muitas vezes ligados a um trabalho mediúnico que a gente desenvolve. Nós temos mentores ligados a uma questão profissional. Então os mentores são esses espíritos que estão numa condição mais avançada e que vão trazer aquilo, porque como a gente já falou, né, eles não sabem tudo, não tem essa perfeição. Então, dentro do campo deles, de conhecimento deles, de atuação deles, eles procuram nos ajudar. E sim, eu acho que dependendo da situação, muitas vezes acabam se afastando, mas não se afastando de novo. Não no sentido de, tô de mal de você e vou embora, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Você se propõe a fazer um trabalho mediúnico, um trabalho espiritual, de orientar as pessoas, enfim. Em razão desse trabalho, você ganha aí uma afinidade com alguns espíritos que pretendem fazer aquele trabalho, que pretendem te ajudar naquele trabalho, por uma série de razões. Mas no decorrer desse trabalho, tudo começa indo muito bem, muito bonito, muito legal, mas você em dado momento começa a se desviar um pouco dos objetivos, da finalidade verdadeira desse trabalho. Então vamos dizer que você começa a se envaidecer, começa a entrar numa onda aí de orgulho, de egoísmo, começa a se achar o suprassumo, a última bolacha do pacote, e você começa, na verdade, não ser mais aquele intérprete da espiritualidade, não consegue mais ser o intérprete daquilo que esses espíritos estão querendo passar. Então, eles não conseguem mais, através de você, realizar a tarefa que eles pensavam em realizar. Então, nesse caso, é natural que eles se afastem da gente. E, de novo, não porque estão bravinhos e não vão virar nossos obsessores por causa disso, porque o mentor não vai virar nosso obsessor, mas simplesmente assim, poxa, eu tô aqui, eu tô falando, eu tô tentando, eu tô inspirando, eu tô mostrando para ele, mas ele não quer,
né? Então eu, mentor, né, é o pensamento dele, eu, mentor, preciso encontrar outras pessoas que estejam afins comigo, vamos lembrar lá da lei de afinidade, para que eu possa fazer esse trabalho. Porque se o médium lá deixou de sintonizar na estação dele, ele não consegue fazer mais nada, né? Ainda que ele possa ter uma tremenda boa vontade, ainda que ele possa querer muito fazer aquele trabalho, aquele médium fechou o canal, né? Fechou a porta, fechou a sintonia, saiu daquela frequência. Então é natural que ele vai buscar outras pessoas, ou outros grupos, outros meios, para que ele possa dar continuidade ao trabalho que ele pretende fazer. Então, sim, muitas vezes os espíritos tinham projetos conosco e, em razão de mudanças bruscas aí no rumo da coisa, eles acabam se afastando para que possam dar continuidade no projeto de vida deles. É aquilo que a gente estava falando, eles não têm essa pessoalidade que muitas vezes a gente tem nas coisas, querer obrigar o outro a fazer. Quer dizer, enquanto nós estamos caminhando um caminho semelhante, estamos conseguindo produzir juntos, muito que bem. Se amanhã você resolve seguir um outro caminho, eles vão nos respeitar, eles vão aceitar o nosso arbítrio de escolher outros caminhos, mas isso não quer dizer que eles também vão seguir esse caminho. Eles vão continuar seguindo caminhos que para eles são os melhores, e isso vai levar a que eles também encontrem outros grupos e outras pessoas que sejam mais afins a eles para fazer esse trabalho. Então pode acontecer, sim. Eu acredito até que seja bastante comum, na verdade. Pois é, Reinaldo, é isso que eu sinto. Você falando me passou a lembrança de grandes trabalhos que foram perdidos exatamente pela vaidade, pelo orgulho, pelo egocentrismo. Puxa vida, é uma pena, né? E quando a gente fala isso, não é só dentro do campo religioso ou espiritual, não. Até mesmo dentro do nosso campo do dia a dia, às vezes você tem a oportunidade de fazer algo melhor por outro e você deixa de fazer por razões tão pequenas como você abordou, e quando na realidade é um ato simples que ele poderia fazer toda a diferença. E com você falando isso, eu fiquei me perguntando, né? Quando será que esse planeta, melhor dizendo, vai deixar de ser um planeta de expiação, Reinaldo? Dentro desse quadro que ele se encontra, a gente percebe que tudo isso ocorre porque é uma expiação. Existe o livre-arbítrio, e dentro do livre-arbítrio não existe, às vezes, a maturidade necessária dos espíritos, porque não são todos iguais, existe essa variação, mas aqueles que têm o entendimento e o conhecimento, eu não digo que teria obrigação, mas seria de muito bom alvitre deles ter essa compaixão que eu abordei agora para libertar essas pessoas dessa amarra pequena, não? Sim, para nós às vezes é difícil, né, ter uma percepção um pouco mais certa da coisa, porque ao mesmo tempo que existem pessoas bastante comprometidas com um trabalho do bem, vamos chamar assim, há muitas pessoas que são apenas hipócritas, mostrando exteriormente que são, mas interiormente não o são, né? Então, às vezes fica difícil porque a gente olha as coisas e como isso, como aquilo, pra gente às vezes é meio complexo mesmo. Mas eu vejo da seguinte forma, né? O mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. E vejo que o mundo físico, aqui, a Terra, né, deixará de ser um planeta de provas e expiações quando nós deixarmos de ser espíritos em provas e expiações, né? Então a transformação vai vir de dentro para fora, né? À medida que nós vamos nos transformando e nos colocando numa condição superior no sentido de uma compreensão maior, mais lúcidos, sim, mais generosos, mais compassivos, sim, mais tolerantes, né? Naturalmente eu vejo que a gente vai criando como uma onda de sintonia no planeta, onde espíritos que estejam distantes disso não vão conseguir mais ter acesso aqui. Vamos pensar que da mesma forma que nós
criamos essa frequência que eu falei da antena, né, que nos coloca em contato com esse tipo ou aquele tipo de espírito, num processo individual, vamos pensar isso num projeto coletivo, né? Quando muitas pessoas estiverem nesse mesmo nível, né, então a nossa frequência muda, né? Então a frequência do planeta se altera à medida que a maioria das pessoas vai alterando a sua frequência pessoal. E vejo que essa é a grande atividade, esse é o grande trabalho dos mentores espirituais, né? Nos auxiliarem a mudarmos a nossa frequência, a mudarmos os nossos padrões, a enxergarmos coisas diferentes em nós mesmos, no outro, na vida, né? E à medida que eles fazem isso, eles vão transformando o mundo, né? Então os mentores não têm como vir aqui e tirar alguma coisa do nosso caminho. Isso não vai acontecer para você. Não, eles podem, através das inspirações, através motivando-nos, impulsionando a fazer essa modificação interna. Quando eu falo em modificação interna, não estou dizendo que é só naquilo que eu penso de mim. Não, é no sentido de uma mudança de dentro para fora com o mundo, né? Então, como eu enxergo o outro, como eu me relaciono com o outro, a percepção de que eu posso ser menos egoísta, que eu posso ser mais altruísta, de que eu posso ser uma ponte de coisas boas para as pessoas. Então, à medida que nós vamos nos alimentando disso, a gente vai mudando o mundo. Eu tenho um amigo espiritual meu muito querido, e ele fala isso brincando sempre pra gente. Ele fala assim: não pensa que eu faço esse trabalho com vocês porque eu sou bonzinho, né? Eu faço esse trabalho por vocês porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero um mundo melhor. E sei que através desse trabalho eu posso, pouco a pouco, também ajudar a melhorar o mundo. Então, eu vejo que essa é o grande laço, né, da família universal, né? Nós vamos nos ajudando, seja entre encarnados, seja entre desencarnados e encarnados, mas de certa forma somos como uma grande família, uns aqui, uns lá, e isso vai mudando de condição, né, com o passar do tempo, mas nos impulsionando para o progresso, né, para a evolução. Interessante, Reinaldo, você falou desse companheiro seu de jornada. Então, na realidade, os mentores, eles também podem reencarnar? Certamente, Paulo. Como a gente estava falando ainda agora, não são espíritos que chegaram num grau de perfeição, num grau de conhecimento absoluto, num grau de infalibilidade. São espíritos que estão dentro da sua marcha de progresso, dentro também da sua evolução, buscando o crescimento. Então, certamente vão reencarnar ainda, né? Necessitam ainda de determinadas experiências que a vida física proporciona, e enquanto estão na espiritualidade, continuam trabalhando por esse mundo, né? Porque essa é uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente fala do trabalho interior e isso parece ou soa às vezes como algo meio egoísta, né? Fala assim, tá trabalhando só por ele. Não é, as coisas elas estão juntas, né? Quando eu trabalho pela minha melhoria, eu me torno uma pessoa melhor na sociedade, uma pessoa melhor no mundo, uma pessoa que contribui positivamente pelo mundo. Então é o dentro e o fora se relacionando constantemente dentro desse nosso processo de crescimento. Então, sim, os espíritos que nós chamamos de mentores vão voltar, certamente vão voltar. O próprio Emmanuel, né, que foi o mentor espiritual de todo o trabalho mediúnico do Chico Xavier, ele já tinha deixado claro, né, que após o desencarne do Chico ele voltaria, né? Sim, então o próprio Emmanuel deixou clara essa comunicação no sentido de que ele voltaria, de que ele retornaria, porque também ainda tem os seus progressos a serem feitos. Então, são espíritos mais lúcidos, espíritos mais conscientes, irmãos mais velhos, mas que também necessitam ainda evoluir e progredir. Pois é, o papo está maravilhoso, mas nós já estamos quase chegando ao fim do vídeo, mas me veio aqui você falando e eu sinto que os teus mentores estão me intuindo, como eu estou intuindo você, porque você sempre está pegando o gancho da coisa aí. Como a semana passada nós falamos muito dos obsessores, e essa semana nós estamos falando dos mentores, me veio uma situação que eu queria aqui conversar com você. Porque a gente percebe que tem muitas famílias
agrupadas dentro do plano Terra que são muito conflitivas, tem uma guerra absurda, mas eu também acredito que existe um mentor sobre esse grupo tentando fazer eles se compreenderem, se aceitarem dentro das limitações de cada um tem, e eu vejo a dificuldade que esses mentores têm exatamente pela limitação desse grupo que está aqui. E por que eu estou falando tudo isso, Reinaldo? Porque os últimos vídeos que eu postei, eu vi de alguns seguidores meus, muito ressentimento, muita mágoa de familiares, de irmãos, de pais. Eu acho que eu queria que você desse com os seus mentores uma mensagem, como quebrar toda essa energia, porque isso não é legal, isso só tira o processo evolutivo daquele grupo, porque se eles já vêm e não é nessa encarnação, eles vêm em várias reencarnações, e a gente sabe bem disso, a gente trabalhou muito com isso, Reinaldo, no passado, então a gente sabe que são 4, 5 reencarnações dentro do mesmo contexto. Como quebrar isso? Como os nossos mentores podem atuar, de que forma? Enfim, põe teu pensamento. Primeiro, assim, é uma brincadeira, mas que ela tem uma verdade muito grande por trás. Assim, agradeça a sua família porque foi o melhor que deu para arrumar para você. Né? Dentro daquilo que a gente traz, dentro do nosso... a gente não tem lembrança do nosso passado, das nossas experiências, das questões que a gente já viveu. Então, quando eu digo assim, é o melhor que deu para arrumar para a gente, assim, a nossa família, ela reflete exatamente aquilo que nós trazemos interiormente, aquilo que nós trazemos em nós e as nossas necessidades de aprendizado. Né? Então, talvez conviver com pessoas severas, talvez queira nos mostrar que precisamos ser um pouco mais firmes em determinadas coisas na vida, né? E por aí vai. Claro que aqui também a gente podia ficar, não dá para a gente pensar numa ou outra hipótese, porque são zilhões de casos que a gente poderia estar falando, mas a família, ela é sempre o reflexo daquilo que a gente galgou e daquilo que a gente necessita para o nosso progresso. Então a nossa família é o que há de melhor e mais perfeito para nós no momento, para a gente desenvolver determinados potenciais, desenvolver determinadas percepções e muitas vezes lidarmos com situações complexas da vida da gente. Então, assim, talvez a nossa família nos traga a lição do desapego, do perdão, da tolerância, da aceitação, né? E enquanto a gente não aprender isso, nós vamos ficar mergulhados naquele turbilhão de energias e de perturbações. Quando na verdade você percebe quantas vezes a gente se depara com situações como essa, você já deve ter visto vários, eu também já convivi com várias experiências como essa, quando alguém dentro daquele núcleo familiar, a pessoa se encontra, ela mesmo começa, a vida dela começa a guinar e ela começa a ter uma relação diferenciada com essas pessoas e vai seguir a vida dela sem se deixar atormentar por aquilo que acontece. E muitas vezes se torna uma pessoa até um ponto positivo ali para muitas vezes trazer algum tipo de caminho para as pessoas, né? E às vezes é daquela pessoa que você menos espera, né? Que aquele que você falou assim, ele que era mais desligadão, que era mais assim, de repente o cara foi, fez, aconteceu, e no fim ele que acaba sendo um cara ali que ajuda um, ajuda o outro, e então você percebe que tem a ver com isso. Eu vejo que a gente precisa, é muito difícil isso, né? Mas a gente aprende com o passado, mas não pode carregar o passado com a gente, né? E talvez o que aconteça muitas vezes é isso, né? A gente fica ali e em vez de eu olhar para frente, em vez de olhar para o horizonte, eu fico, não, porque fez isso, porque falou aquilo, porque fez dessa forma, porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo largar, porque eu não consigo perdoar. E até essa questão do perdão, um dia a gente podia até marcar de fazer um bate-papo desse, porque eu acho que é um assuntaço, assim, eu acho que é um assunto bárbaro, né? Uma vez que o perdão na verdade não é nenhum gesto de benevolência com o outro, mas é um gesto de inteligência para comigo. Eu não quero levar mais essas porcarias dentro de mim, né? Então quando eu perdoo, eu me livro, né? Eu me esvazio dessas coisas. Então eu vejo que as famílias, acho que aqui pegando a lição dos mentores que a gente estava falando, né, ter essa visão mais do mentor, né? Então assim, eu posso gostar, amar e querer bem sem ter tantas expectativas com relação às pessoas. As pessoas são quem elas são, né? Essas pessoas que convivem comigo, elas são assim,
né? Pode ser que elas mudem? Pode, mas vão mudar por elas e não por mim, né? E se elas mudarem, será por um processo delas e não por mim. Então, às vezes a gente fica ali batendo na coisa, achando que isso que vai melhorar, quando na verdade a gente só vai piorando a situação, né? Então, o que eu vejo que falta muito nas famílias é assim, é respeitar a individualidade do outro, né? Eu posso te amar, eu posso te querer bem, eu posso querer tudo de melhor para você, mas eu não posso deixar de respeitar a sua individualidade. E talvez você esteja num momento de passar uma determinada experiência, pelas suas condições internas, que eu não tenho muito o que fazer com isso, né? É como mentor, né? O mentor, muitas pessoas me perguntam às vezes, poxa, se a gente tem os mentores, por que a gente fica obsediado? Por que acontecem problemas na nossa vida? Os nossos mentores não nos protegem? Os nossos mentores nos protegem, mas não fazem por nós. Os nossos mentores nos ajudam tentando nos auxiliar a enxergar novos caminhos e alternativas. Mas eles não podem fazer por nós. Eles não podem passar por cima do nosso livre-arbítrio, eles não podem passar por cima das nossas escolhas. E o que acontece na família muitas vezes é isso, né? Sob o pretexto de que a gente é tudo família, a gente acha que a gente pode passar por cima da liberdade do outro, da escolha do outro, não respeitando aquilo que o outro é, não respeitando o grau de evolução que o outro traz, sempre fazendo um julgamento do outro através dos meus valores e dos meus conceitos. E isso, na verdade, não deixa de ser muitas vezes até uma certa arrogância nossa, né? Porque eu acho que os meus são sempre certos e intocáveis e os do outro não. E quantas vezes a gente se surpreende com isso, né? Quantas vezes a gente se surpreende achando que aquele que era o mais descabeçadinho, que era mais isso, mais aquilo, se torna uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de luz e uma pessoa que se torna tão importante no caminho das pessoas, embora ela não seja do jeito que a gente gostaria que ela fosse, né? Então, o que eu posso dizer, Paulo, com relação a isso, e porque é uma coisa que eu percebo muito no dia a dia das famílias, é assim, respeitar o outro, né? Parece muito simples, mas é complexo, né? Respeitar o outro é fundamental. Concordo com você. E olha, gente, vocês estão gostando do bate-papo? Está gostando do bate-papo do Reinaldo Ranieri? Faça o seu comentário, pede para ele voltar, porque é difícil pegar esse homem. Vocês fazem o comentário, fala para ele voltar. Eu acharia ótimo a gente fazer uma live ou fazer um outro vídeo abordando a questão não só do processo familiar, mas também do perdão. Adorei a tua ideia. Eu digo sempre que o perdão é o Ajax da alma. Ele te renova, ele te liberta, ele te dá portas, né? E você sabe o que é triste? Gente, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu ia comentar algumas coisas do perdão, mas se a gente começar a falar aqui, eu e o Reinaldo, quando a gente se gruda, não se larga. Então, eu te convido, Reinaldo, por um futuro, é possível a gente fazer esse vídeo? Sem sombra de dúvida, estou à sua disposição, Paulo. Legal. Gente, estamos chegando ao final do vídeo. Eu amei esse vídeo, achei que foi extremamente lúcido, abriu a mente de muitos, e como abriu a minha também, fez eu refletir aqui algumas coisas, porque como o Reinaldo fala, eu também penso assim, nós não temos a verdade suprema, nós temos a nossa experiência, a nossa vivência. E o mais legal é se permitir a aprender, a mudar, a inovar. Eu acho que isso é o grande segredo. Se permita. Eu acho que se permitindo, você sempre vai ter a possibilidade de uma evolução dentro da tua jornada espiritual. Reinaldo, deixe a sua mensagem final, porque nós estamos acabando aqui o nosso vídeo. Dê aí os contatos, como é que a gente pode entrar em contato com o Reinaldo, em que espaço, e fala um pouco lá dos caminheiros. Bom, também gostaria de agradecer, Paulo, demais esse convite. Foi acho que foram momentos maravilhosos que a gente pôde compartilhar aqui. É sempre muito bom a gente estar batendo um papo, a gente estar aqui conversando, né, de assuntos que nos fazem tão bem e que a gente gosta, né? É bom a gente fazer o que a gente gosta. Eu tive um programa na rádio há um tempo atrás e ele chamava Trocando Ideias, porque é realmente que eu acredito que
faça a gente crescer. A gente troca ideias, né? Trocar ideias no sentido do diálogo e trocar ideias, muitas vezes, das ideias velhas por ideias novas, que é tão importante a gente reciclar, muitas vezes, as nossas ideias também. A gente, como você disse, ninguém tem, né, todas as respostas, mas as respostas nos levam, na verdade, a novos e melhores questionamentos que vão nos trazendo cada vez mais lucidez e compreensão das coisas. E acho que é essa que é a nossa caminhada. Lá no centro, no Centro de Estudos e Desenvolvimento Espiritual Os Caminheiros da Luz, a gente tem atividades de atendimento ao público, de tratamentos espirituais às quintas-feiras, das 14 às 16 horas e das 20 às 22 horas. Então as nossas atividades públicas são às quintas-feiras, todas as quintas-feiras. Então se alguém quiser conhecer lá as nossas atividades, é só chegar por lá, não precisa ligar, não precisa marcar, chega lá para passar no atendimento. Tem um atendimento, você vai ter alguém que vai te receber, que vai conversar, vai tentar entender ali qual é o objetivo da sua vida na casa e vai te orientar internamente lá para as atividades que a gente tem, né? Então nesse dia da quinta... Mas você dá curso também, né, Reinaldo? Nas quintas-feiras são dias reservados ao atendimento, né? Então tem a palestra, né? E tem os passes, os trabalhos energéticos na casa nas quintas-feiras. Legal. E a gente também tem os cursos lá, os cursos são cursos constantes na casa. Inclusive a gente está aí com o projeto de começar um novo curso aí em março, então quem quiser entre em contato com a gente. A gente faz esse curso, que é um curso onde a gente procura dar uma abordagem geral sobre esses assuntos. Então a gente fala sobre Deus, vida após a morte, reencarnação, mediunidade, dentro de uma abordagem bastante dinâmica, moderna, nesse tom que a gente tem aqui nesse nosso bate-papo, né? Sem muita doutrinação, sem muita forçação de barra, né? Então assim, aquela coisa da gente refletir junto e procurar se entender uns com os outros sobre esse assunto, que é um assunto formidável, né? Legal. Então a gente tem os cursos são às terças-feiras. O nosso site é o www.oscaminheirosdaluz.org.br. Quem quiser entrar em contato por e-mail, a gente tem um e-mail lá do centro também que pode mandar para o meu mesmo, que é o reinaldo@oscaminheirosdaluz.org.br, ou o nosso e-mail do contato oscaminheirosdaluz.org.br. Então aí quem quiser mandar uma mensagem para a gente, ter mais informações através do WhatsApp, a gente também pode responder, enfim, e acho que é uma forma fácil da gente estar se comunicando. Voltando a falar nosso endereço, a gente fica ali na rua Conde Prates, número 368, no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Então a gente está aí de portas abertas a todo mundo que acompanha o seu canal. Se é tua família, é minha família, entendeu? Então a gente tá caminhando aí na mesma trilha. Estamos abertos para receber todo mundo do seu canal. Ok, Reinaldo, mais uma vez muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam até agora o nosso vídeo. Gostou? Dê lá o seu like, faça o seu comentário, que para mim é muito importante. Estarei respondendo a todos vocês, as suas dúvidas, os questionamentos, as perguntas dirigidas ao Reinaldo, mando ao Reinaldo, ele vai responder também a todos vocês, que eu acho que esse momento pede para a gente realmente buscar mais amor no coração, menos ego, menos orgulho. As pessoas são as pessoas, como o Reinaldo falou, eu entendo assim, poxa, tem aquele pessoa que é todo doido e tal, mas é o jeito dele, ele está feliz da forma dele, tá? Não harmoniza com a minha, mas eu respeito, porque ele é em evolução, como eu também. E aqui o Reinaldo não falou, mas eu vou dizer a vocês, gente, a gente não pode agradar a todos, infelizmente, mas a gente procura sempre fazer o melhor. E dentro disso, eu quero deixar uma mensagem final a todos vocês durante essa semana e dentro desse assunto que a gente abordou nessa semana. É muito mais importante ver para onde eu estou indo do que lembrar do que eu executei. Mesmo que eu tenha tido vitórias e conquistas lá atrás, é passado, não volta mais.
Mas olhar para frente me permite escolher caminhos, mudar rotas, me reinventar, me recriar e, por que não dizer, renascer para uma nova vida. E é isso que eu espero de todos vocês. Agradeço a todos, um beijo no coração de todos, uma ótima semana e a namastê.